É uma noite densa, e dentro de um carro, uma mulher observa dois homens que conversam em uma guarita. No celular, ela informa alguém do outro lado da linha que seu parceiro Gordon está resolvendo alguma situação, e logo se despede. Gordon retorna ao carro, a mulher pergunta se está tudo certo. Ele responde que conseguiu graças à identificação do FBI. Em seguida, ele questiona quem era no telefone. A mulher fica insegura em relação ao local, mas enquanto entram, ela responde que era Pelman, pedindo para que o avisasse assim que tudo acabasse. Gordon diz que o lugar é extremamente seguro. Se não fossem agentes do FBI, nem se quisessem seriam capazes de entrar ali. Ao deixarem o carro, a mulher comenta sobre a estética conservadora do hospício e revela já ter passado por situações que combinariam com o local. Seu parceiro, na tentativa de amenizar a situação, diz que ela passou por momentos difíceis e não chegou a cortar as mãos dos outros no formato de flores, e sem que ela pudesse responder, ele a alerta sobre a hora. Ao entrarem no prédio, continuam discutindo sobre a comparação feita pela mulher enquanto estão na recepção. Ela se apresenta como agente Brice e pergunta sobre a visita agendada para ver um homem chamado Aldo Sachs. A mulher da recepção pede que o policial os guie. Em seguida, em uma segunda recepção, o policial avisa seu companheiro sobre a visita dos agentes federais. Atrás dele, os agentes discutem sobre o transtorno sexual compulsivo pelo qual a agente Brice passou. Para se despedir, o policial avisa que o tal Sachs ainda comete crimes e pergunta se ele também era um agente. Gordon responde que sim. O novo policial os guia até a cela e, ao destrancar a porta, apresenta os agentes a Sachs. Sachs está atrás de um vidro e acompanhado por guardas. Os agentes se sentam, Brice se apresenta como Mary Brice e em seguida apresenta Gordon. Sorrindo de forma debochada para os dois, Sachs, o ex-agente, é responsável por tirar a vida de sua vizinha e também de outras pessoas. Ele pronuncia uma linguagem inconcebível e desconexa. Gordon, impaciente, vai direto ao ponto, afirmando que alguém está copiando os crimes de Sachs e eles precisam de ajuda. O malicioso Sachs continua a falar em seu idioma e sorrindo, fazendo Gordon ficar ainda mais irritado. Mary tenta lembrar Sachs sobre o caso que investigava na cidade de Red Hook, algo sobre uma seita secreta. O criminoso continua pronunciando seu idioma. Mary insiste em falar sobre o caso e por fim cita o Clube Zotic. É quando a expressão de Sachs muda e ele fica muito irritado. Tempo depois, Gordon faz uma piada, mas Mary sai decepcionada pela porta do local de tratamento. Do lado de fora, eles comentam o silêncio de Sachs ao ouvir as informações sobre o Clube Zotic. No carro, eles alcançam a guarita e Gordon revela o quanto achou Sachs estranhamente assustador. Mas neste momento, Mary segue as ordens e liga para Pelman. E durante o caminho, com o carro entrando em uma avenida, Mary informa todo o acontecido ao seu chefe. Em seguida, Pelman pede que eles visitem o endereço. De imediato, Mary anota. Eles chegam no endereço dado por Pelman. Gordon é atendido por um suposto agente que confirma o local e diz que montaram uma base de investigações no porão. No esconderijo, Pelman cumprimenta seus agentes recém-chegados, mas Mary se apressa em verificar todo o material que envolve o caso do ex-agente Sachs. Vendo o interesse de Mary, Pelman se aproxima de um quadro e aponta para a foto de seu informante, Joey Faze, que cedeu mapas e fotos do Clube Zotic. Mary pergunta se o local em que estavam é o hotel onde Sachs cometeu os crimes. Pelman confirma, descrevendo todo o caminho feito pelo agente em sua saga maligna. Mary revela ao chefe que no sanatório descobriu que muitos outros detentos usaram o mesmo modus operandi de Sachs. O veterano Pelman informa que já estava ciente das relações entre os crimes e que o único caminho é fazer uma busca no Clube Zotic. Aproveitando a discussão, Gordon se aproxima e pergunta sobre uma foto dos anos 20, em que uma criatura aparece. Pelman responde que eram ritos bizarros que realizavam em Red Hook. Ele diz também que todo o material do caso foi enviado ao ex-agente Sachs, já que era um expert, apesar de louco. Então Gordon pergunta sobre o tal Clube Zotic. Apreensivo, Pelman conta que o informante disse que indicou a Sachs um homem chamado Carcosa, e uma batida no clube é a chance que eles têm para pegá-lo. Gordon concorda, mas pergunta o que sabem sobre o lugar.
Outro agente entra na conversa dizendo que antes de Zotic havia ali uma igreja e eles têm mapas do local. Enquanto Gordon discute o plano com o agente, Perlman pergunta como foi a licença de Meryl. Meryl diz que passou pelo terapeuta e está trabalhando em resolver o problema. Perlman parece satisfeito e feliz com o retorno da agente. Tarde da noite, e o Clube Zotic está muito movimentado. Disfarçados, Mary e Gordon embarcam em sua investigação dentro do clube. Eles permanecem em contato a partir de escutas. No interior do clube, o ambiente era de agitação sem limites. Pessoas de todos os tipos coladas no palco e uma banda os animando com suas letras insanas. No meio do público, Mary e Gordon avistam um informante. Gordon toma a iniciativa e vai até Joey para descobrir o paradeiro de Carcoça. Mary vê o informante apontar e imagina se tratar de Carcoça. Ela confirma a presença de Carcoça e de imediato solicita reforços. Em pouco tempo, o público se assusta com a chegada do FBI, pedindo para que todos fiquem parados. No meio da confusão, Gordon vê Mary correr para a saída dos fundos. Ela grita dizendo que Carcoça fugiu. Tentando manter seus olhos no suspeito, Mary se arrisca em um corredor escuro, à procura de Carcoça. Mas Gordon pede para que não se preocupe, pois mais agentes estão nos fundos. De forma inesperada, uma mulher salta sobre Mary, pronunciando um idioma incompreensível. Gordon se assusta, mas agilmente outros agentes no local a seguram. A Mary insiste que deve seguir seu caminho até Carcoça. Ao chegar nos fundos do clube, Mary vê 4 agentes e, exaltada, pergunta sobre Carcoça, mas eles afirmam não ter passado ninguém por aquela porta. Vendo a revolta de Meryl, Gordon pede que os outros agentes busquem o informante, pois ele pode saber o paradeiro de Carcoça. O agente pergunta o que farão com a mulher. Mary então pede que aprendam-na por agressão. Os agentes trazem Joe, e Mary pergunta se ele sabe onde Carcoça pode estar. Joe reclama, mas logo informa o possível endereço de Carcoça. O informante sai acompanhado de um agente, mas continua a comentar sobre Carcoça. Agora cientes do endereço, a dupla de agentes decide ir até o local. Gordon tenta puxar assunto com Mary, mas ela pede que continuem no trabalho. Na saída, Mary encontra Perlman. Ele pergunta de Carcoça, mas ela comenta sobre o acontecido e pede que Perlman ceda uma equipe para que possam chegar a um endereço. Chegando ao local, os agentes se preparam para invadir o apartamento e finalmente pegar Carcoça. Já no pátio, eles passam por uma misteriosa pintura no muro. Gordon ordena que alguns deles fiquem com Mary de vigia e outros o acompanhem. Enquanto os agentes entram no apartamento, Mary pede para que Gordon tenha cuidado. Gordon e seus agentes sobem as escadas andar a andar e percebem que os quartos estão fechados com tábuas. Em alerta, eles chegam ao apartamento indicado. Após uma busca no local, os agentes descobrem que Carcoça não está ali, mas resquícios são incrivelmente perturbadores. Gordon se aproxima da porta de um cômodo com cuidado. Ao abrir, ele se depara com a cena aterradora de uma idosa com um corte no pescoço, com um canivete em suas mãos e estirada de forma brutal sobre uma velha cama. Um agente pergunta se sabem algo sobre ela. Ele diz que possivelmente é a mãe de Carcoça. Na janela do quarto ao lado, outro agente grita avisando Mary sobre o encontro e diz ainda não terem encontrado o suspeito. Após o agente falar, Mary confirma que também não encontraram nada, mas uma voz sussurra de repente atrás dela. No muro, de costas para a pintura, Carcoça chama a atenção de todos, dizendo que só passou para pegar umas coisas, mas neste momento, Mary se aproxima e os agentes rapidamente alertam Gordon. Mary pede que Carcoça se renda, preparada para atirar no suspeito. No entanto, o estranho homem com o lenço amarelo sobre a boca diz que precisa partir e não aguenta o fedor daquele lugar. Mary tenta acalmar os outros agentes e se aproxima dizendo que Carcoça não tem escapatória, pois eles já sabem do seu envolvimento com os crimes de Sachs. O homem misterioso sussurra, mas Mary se arrisca a tentar remover o lenço. A figura de Carcoça não passa de mais um adorno na pintura do mural. Seu véu sobre a boca se torna um desenho feito em giz, que os dedos da agente tornam ele um borrão. Todos ficam confusos com o que acabou de acontecer. Mary tenta explicar o acontecido, mas tudo fica ainda mais confuso. Gordon não parece acreditar, mas tenta acalmar sua parceira.
Enquanto os legistas trabalham no corpo da mãe de Carcosa, Mary divaga sobre a relação dos nomes e termos que viram até o momento, todos ligados a autores de obras na literatura. Na sala de registros, a jovem que empurrou Mary, conhecida como Randolph Carter, é presa. Mary se recorda de já ter lido este nome em algum livro. Os peritos analisam o muro e a pintura misteriosa, e Mary ainda cita os gatos de Utah, ou os ratos nas paredes, que também são nomes de contos, lembrando até mesmo dos crimes e destacando um método que remete às descrições da literatura. Mary segue expondo sua dedução para Gordon e Pellman e chega à conclusão que todos os elementos se ligam à obra de H.P. Lovecraft. Pellman admite nunca ter ouvido falar do autor e questiona Mary que talvez possam ser admiradores dele. Ela diz que não, pois estão muito organizados. Gordon interrompe, sugerindo que se concentre em descobrir de onde vêm todos os itens que estão no quarto de Carcosa, e Pellman rapidamente indica que há uma embalagem, onde o endereço do fornecedor está em destaque. Mary tenta explicar melhor sua teoria, mas é interrompida por Pellman. Ele pede que a dupla vá a Salem, no endereço indicado, e descubra o que está acontecendo. Gordon e Marion se hospedam em um hotel de Salem. A agente elogia a cidade, dizendo que esperava outro tipo de vista. Gordon diz que leu os livros de Lovecraft, como sugerido por ela, mas admite que não gostou nem um pouco. Eles discutem sobre como vão se apresentar ao distribuidor e que precisam chamar atenção. Mary pergunta se a esposa de Gordon não se importa sobre ficarem no mesmo quarto, e ele revela o apreço que a esposa tem por Meryl, lembrando que ele não faz o tipo dela. Depois de um tempo, ela comenta que gostar dos livros não tem relação com o caso, mas parece que o responsável gosta. Então Gordon lembra que neste caso os responsáveis não são simples fãs. Enquanto se arruma, ela comenta com Gordon sobre o livro maligno criado por Lovecraft e que existem pessoas que realmente acreditam na existência dele. Gordon completa dizendo que é apenas uma brincadeira de nerds e não um crime. No fim, eles chegam à conclusão de que os crimes não passam de piração da cabeça de alguns fãs do autor. Gordon ainda reforça que, se for isso mesmo, estes fãs em específico vêm dando vida a essa loucura desde os anos 20. Mas Mary lembra que o estranho por trás disso é que Lovecraft começou a escrever sobre o assunto entre os anos 20 e 30. Como poderiam usar algo que ainda não existia? Logo, ela imagina que se o esquema não foi baseado no autor, o autor se baseou em algo. Enquanto calçava os sapatos, Gordon pergunta se Mary acha que a loja erótica chamada Sussurro nas Trevas é o fornecedor. Vestindo seu disfarce, Mary diz que com esse nome só pode ser. Gordon diz que não encontrou nada do gênero nos escritos do autor, e a agente concorda que realmente não há, pois era um autor bem complicado, mas as referências sexuais são sutis. Mary coloca uma peruca ruiva, retira os óculos e coloca lentes de contato, e por fim, estão preparados para sair. Diante da loja Sussurro nas Trevas, eles se preparam para entrar. Gordon comenta que o local não parece ser uma loja de adereços sexuais, mas apenas um antro de misticismo e jogos analógicos. Ao entrarem, vem uma loja repleta de bugigangas Lovecraftianas, com prateleiras de álbuns musicais e livros. O homem no caixa repara os agentes entrarem. Fingindo ser um casal, Mary mostra um vinil dos gatos de Utah para Gordon. O atendente ouve o comentário e elogia o casal. Mary agradece e diz que seu amigo Johnny recomendou o local. Então Gordon completa dizendo que imaginou que a loja fosse um pouco maior e com mais adereços. O atendente reconhece a indicação e se aproxima. Mary diz que são novos na cidade e Carcosa recomendou a loja pois haveriam pessoas com o mesmo interesse. Gordon completa dizendo que Carcosa recomendou o lugar por realizarem as melhores festas. O rapaz quieto no canto da loja tem a sua atenção voltada a eles. O atendente então pede que o rapaz cuide da loja e diz que vai levar os clientes para os fundos. Chegando aos fundos, o atendente revela os mais diversos aparatos, mas com o tema Lovecraftiano, bizarros seres representados de uma forma sexualizada. Gordon, em voz alta, revela que era exatamente o que procuravam. Após concordar com o parceiro, Mary os apresenta como Aaron e Kate e pergunta sobre outros casais interessados. O atendente agraciado se apresenta como Leonard e diz que sabe como guiá-los. Mary sorri.
recitando um trecho do conto de Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, e Gordon a acompanha sorrindo, e de imediato Leonard oferece um encontro com os outros devotos. Concordando, Mary escolhe alguns produtos e Leonard oferece um encontro naquela noite. Ela pergunta sobre o horário, e ele responde que às 10 da noite se reunirão, e pede que seu funcionário mostre alguns livros a Mary. Enquanto paga pelos itens, Gordon é elogiado por Leonard, afirmando que sua companheira sabe bem o que está fazendo. Ao sair da loja, toda a pressão se vai e Gordon finalmente pode desabafar sobre o local, e pergunta a Mary por que comprou tantos livros de ocultismo. Ela diz que os livros são para que investigue de todos os ângulos, principalmente os autores ainda ativos. Mary acredita que um destes autores de ocultismo acredita que os escritos de Lovecraft são reais. Ela completa dizendo que precisa entender estes loucos, e até o encontro vai ler um pouco. Gordon perde a paciência dizendo que Mary se precipitou ao aceitar o convite bizarro de Leonard. Mary diz que devem ir, mas precavidos, com suas armas, e qualquer coisa errada tem motivos para pedirem reforços. No elevador, ela o acalma, diz que se algo acontecer, Perlman sabe onde estão. Gordon aproveita para perguntar se Perlman tem interesse em Meryl. Ela revela que eles já tiveram algo, mas quando seu problema estava no ápice, mas dessa vez não pensa da mesma forma. Já dentro do quarto, ele pergunta por que o interesse no Perlman. Ela diz que não fez por gostar dele, mas por se odiar. E por fim pede para Gordon que avise ele sobre como estão. Como combinado, Mary e Gordon retornam aos sussurros das trevas. Leonard os recebe, revelando que todos já estão reunidos, e apresenta sua esposa Joanne. Dentro de uma casa tradicional, Leonard se apressa para abrir um alçapão. Mary questiona o motivo de ter aquilo. Ele explica que deverão descer e seguir até o local do festival. Leonard fala sobre os túneis que levam até lá e pede a Joanne um candelabro com velas. Cercados pela escuridão, Mary e Gordon são guiados por Leonard, que conta que os túneis existem desde o século XVIII. Joanne fecha o alçapão logo atrás deles. Seguindo pelo acesso, eles veem figuras medonhas e profanas desenhadas nas paredes. Chegam finalmente a uma porta de ferro. Leonard diz que estão abaixo de uma refinaria de ouro e pede a Gordon que a ajude com a porta. Gordon comenta sobre o peso incomum da porta e Leonard pede que entrem para conhecer todos. Dentro de uma pequena e úmida sala estão dois outros casais e o funcionário de Leonard. Eles tiram as roupas, preparando-se para algo inesperado. Leonard chama a atenção de todos para o casal de infiltrados e apresenta cada um dos integrantes do rito que viria a se seguir. Mary demonstra sua empolgação e Gordon a encara, mas faz o mesmo. Repentinamente, um casal aborda Gordon, o chamando de Nyarlathotep, deus dos contos de Lovecraft. Enquanto Mary questiona Leonard sobre a sala do festival, ele responde que o salão é adiante, mas todos devem se despir. Espantados, Mary e Gordon fingem concordar, e Leonard, enquanto se despe, aponta para Mary pedindo que retire as lentes, pois na piscina há água do rio, portanto, não é filtrada. E uma mulher também comenta sobre as lentes, e também sobre perder os olhos. Gordon diz que não toma banho de piscina pelado desde a adolescência, e diz estar empolgado. Um tempo depois, eles atravessam a porta em direção à piscina. Mary pede ajuda, pois reclama que sem lentes é cega como um morcego. Gordon encosta em Mary e a tranquiliza. Leonard grita com sua esposa, apressando-a para que entre no salão. Por dentro da porta é possível ver estranhos inscritos e símbolos medonhos, enquanto dentro da piscina as pessoas estão se relacionando. Joanne, a esposa de Leonard, pede calma. O clima na piscina vai além do imaginado pelos agentes, mas para Mary tudo não passa de um borrão. Ela vê alguns movimentos, mas são distorcidos. Mary se arrisca a entrar na piscina, mas reclama do frio e do tom esverdeado na água. Leonard lembra que é a água do rio e diz que alguém gosta dela assim, principalmente depois que todos estiverem envolvidos. Joanne, ainda no quarto anterior, parece estar procurando algo. Logo Mary percebe o que os outros estão fazendo, e Gordon pede para que ela espere, pois finge ir buscar um remédio. Mas logo que ele atravessa a porta, dá de cara com Joanne, que pergunta se o remédio é o que ela segura, mas na verdade ela carrega duas armas, a dele e também
a de Meryl. A situação se complica. Joanne pergunta se são policiais. Mary tenta disfarçar, dizendo que era apenas por segurança, já que são novos na cidade. Gordon grita e Joanne dispara. Leonard se aproxima e parabeniza a esposa. Mary se desespera, revelando sua identidade, dizendo que seus companheiros do FBI estão cercando o local. O funcionário de Leonard tira sarro dela, dizendo que nem ela sabe onde está. A agente suplica por ajuda, mas o funcionário se aproxima. Gordon se foi e Mary está nas mãos de completos estranhos, sem poder se defender. Leonard diz que precisam gerar uma energia chamada orgônica, e é então que o horror se inicia. Enquanto tiram o corpo de Gordon, Mary está presa e implorando, pois já havia se livrado daquele desejo. Leonard caminha na beira da piscina até chegar em um pequeno portão. Ele se prepara para abrir esse portão, que tem parte dele submerso na piscina. Leonard então dá boas-vindas para alguém do outro lado. Os insanos cultistas admiram seu convidado. Todos se preparam para algo terrível que vem a seguir. Joanne ameaça Mary, que nada vê, e a obriga a ir para o fundo da piscina. Mary vê algo. Não é humano, mas até o momento tão aterrorizante quanto. Leonard conduz Mary até a criatura. Os membros comentam o quanto a criatura deseja essa mulher, e isso está em seus olhos. Salve galera, Feldrick aqui. Então essa foi a segunda parte do Neonomicon, e para liberarmos a parte 3, vamos continuar com as duas metas, 100 comentários e 200 likes. E se você quiser ajudar o canal e conhecer mais sobre o tema do vídeo, vamos deixar um link na descrição recomendando o material para complementar o conteúdo. Comprando qualquer coisa por esse link, você ajuda o canal. Então seguiremos a nossa jornada e eu te espero no próximo episódio.